pessoal, nós estamos aqui mais uma vez fazer com vocês um programa super gostoso. Nós estamos aqui para falar de um assunto tão sério que fala sobre dinheiro. Nem sempre a gente tem dinheiro e você sabe como é difícil não ter. E quando a gente precisa, como faz falta essa coisa, esse vil metal. Quero também que nesse programa a gente discuta um pouco a respeito de como sobreviver em tempos de crise ou em tempos difíceis, sendo vitoriosos nessa parte financeira. Então, pessoal, hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial que vai conversar com a gente a respeito desse tema tão sério, que é como a gente pode se manter financeiramente correto em tempos de crise ou tempos normais. Hoje nós estamos aqui com o Carlinhos, que é pastor da comunidade cristã Deus Presente, para que ele possa falar para você o que ele fez de graduação, como ele se graduou, para poder estar aqui hoje conversando um pouquinho mais com você a respeito de um tema sério, que é dinheiro. Como se dar bem nessa vida sem se enrolar financeiramente. Cartões de crédito e tudo mais. Então, Carlinhos, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado. Com a gente. E hoje para falar de um assunto tão sério, tão importante. Quer dizer, toda vez a gente fala de coisas muito sérias aqui, mas esse assunto de como sobreviver e se manter em pé, sem muita dívida, é um desafio de muita gente. De todo mundo. E eu queria saber primeiro o que você se formou, você se graduou em quê? Porque para eu não deixar de contar tudo que você fez, para o povo saber hoje que você está aqui, porque você sabe o que você está falando. Na realidade eu fiz a graduação em Direito, né? Então eu sou bacharel em Direito.
Depois fiz uma pós-graduação pela FGV em gestão empresarial, né? Para poder gerir, fazer e exercer a minha atividade. E também trabalhou o tempo todo nisso? Eu tenho mais de 30 anos no mercado financeiro, né? Trabalhei em vários bancos, assumi várias posições. Então, do mercado financeiro eu trabalhei muitos anos, minha vida toda praticamente, né? Então você sabe bem o que vai falar, o que falar pra gente que anda com os cartões de crédito meio acima do limite. Com certeza. Então, conta pra gente, Carlinhos. Eu sei que o cristão não vive em crise, porque a gente depende de Deus. Mas nós temos passado por uma crise financeira, o Brasil tem passado. Então, o que você recomendaria, o que você falaria para os nossos queridos que estão assistindo a gente, como melhorar a nossa vida nesse ponto? Mesmo em crise ou em Cristo, como fazer? Na verdade, pastora Vera, esse tema eu acho muito relevante porque hoje mais de 80% dos casamentos são dissolvidos por conta de problema na questão financeira. Então é um problema muito sério, que tem afetado famílias e separado casais. E o grande problema que eu vejo na condição financeira, principalmente nós aqui, nós brasileiros, é o costume que nós temos, é a forma de fazermos. Porque eu vejo o grande problema deste século, para que nós possamos estar e viver endividado, é o crédito muito fácil. Antigamente, né, na época dos nossos pais, ou quando nós éramos muito mais novos, a pessoa para comprar um bem, ela precisava poupar para aquilo, né? Ela ia comprar um sapato, se ela não tivesse dinheiro, quantas vezes o pai da gente falou assim, olha, eu vou ter que passar algum tempo para poder te dar esse sapato, né? 2, 3 meses. Hoje, a pessoa pode não ter um centavo, pode estar com a conta corrente toda vermelha. Ela vai no shopping e sai com o sapato mais caro, porque ela passa o cartão de crédito. Então, o grande problema que eu vejo neste século é o crédito muito fácil. E nós não sabemos como usar e como fazer. Porque, na verdade, o grande problema das finanças pessoais não tem nada a ver com crise. O problema de finanças pessoais tem a ver com como nós nos comportamos. A verdade é que muito pouco importa quanto a pessoa ganha. O mais importante para a pessoa financeiramente é quanto ela gasta. Então, ela tem que aprender a gastar menos do que ela ganha. Porque não importa a quantidade. Se a pessoa está acostumada a gastar 10% do que ela ganha, se ela tiver se ela ganhar um salário mínimo, ela vai dever 80 por mês. Mas se ela ganhar 8 mil reais, ela vai dever 800 por mês. Então, na verdade, é estilo de vida. Ele tem que mudar o estilo de vida dele. Muito bem. Então, quer dizer que muita liberdade, muito apelo a descontos e a crédito fácil deixa a gente meio perdido. Na verdade, vejam bem, cartão de crédito, por exemplo. Eu trabalhei mais de 22 anos dentro de administradora de cartão de crédito. E como administrador de cartão de crédito, vê o cliente. Você quer ter um limite alto de cartão de crédito? Pague a sua fatura em dia e pague 100% dela. A administradora vai entender que você ainda precisa de um pouco mais para poder se enforcar. Porque na realidade o que a administradora quer é que você pague mínimo do teu cartão. E ela refinancie. Recebi a minha fatura do cartão deste mês e veio lá dizendo que eu posso pagar, né, a partir do mínimo, e a diferença vai ser financiada 17% ao mês. Nossa! 17% ao mês, nós estamos falando de 606% ao ano. Como uma pessoa pode não estar endividada se ela usar esse tipo de crédito? É que a pessoa não entende, né? E o grande problema, pastora Vera, que eu vejo com relação a cartão, que nós, aquele exemplo que eu dei do passado é que a gente fazia, economizava para poder adquirir alguma coisa que nós queríamos. Hoje, nós adquirimos sem ter dinheiro para pagar com o dinheiro que vamos ganhar. Por isso, tem um grande problema, o povo fica muito endividado próximo do seu 13º, próximo da época que você vai receber férias, porque ele começa a gastar por conta. Então ele vai no cartão e ele começa a fazer a dívida, porque vai vir um dinheirinho a mais, né? Então, na verdade, nós gastamos antes de receber, por isso gastamos mais. Por exemplo, cartão de crédito. Só pode ter cartão de crédito quem sabe usar cartão de crédito. Qualquer dia que a pessoa pagar menos do que o mínimo tem que quebrar e não pode usar mais.
Sabe como eu chamo, pastora? Mas tem que quebrar o cartão de crédito mesmo, certeza? Tem que quebrar, tem que Tem quebrar. que ter fé para quebrar, né? Não, porque na verdade, eu estava pensando sobre isso, né? Quando nós falamos que íamos falar sobre esse assunto aqui. Quem não sabe trabalhar com cartão de crédito e cheque especial, tem que quebrar cartão de crédito, zerar cheque especial. É como se fosse um instrumento para a pessoa se adaptar e começar a viver com aquilo que ela ganha. Né? Tem as pessoas que já têm aula comigo sobre finanças aqui na igreja, já me ouviram falar sobre isso. Sabe como eu chamo fatura de cartão de crédito? Não. Como que eu chamo fatura do seu cartão de crédito? Kinder Ovo. Por quê? Você não sabe o que tem dentro. Você chega, pega a tua fatura e você não sabe o que tem ali dentro. Porque o seu gasto não foi controlado, você não sabe quanto você gastou. Nós temos a tendência de falar, isso aqui é muito pouco, é R$10, são R$20, são R$50. Né? E você não imagina que que vai ter um montante tão grande quando chegar. Então, eu costumo dizer que é Kinder Ovo, porque a hora que você abre, você toma aquele susto. Né? É verdade. Fala, nossa, eu gastei tudo isso. E o pior não é isso. Imagina o seguinte, imagina você ter uma fatura alta. O mais dolorido, quando você tem uma fatura muito alta de cartão de crédito, ainda que você tenha recursos para pagar aquela fatura, é quando você começa a baixar o seu olho no corpo da fatura e você começa a perceber que você está na primeira parcela de 10, está na segunda parcela de 8. Você sabe que você vai ter mais meses com aquele valor de fatura. Então, você começa a se endividar, porque as duas piores dívidas que qualquer pessoa pode ter é cartão de crédito e cheque especial. Por quê? Porque esses instrumentos de crédito, eles vencem todo. Então, se você tiver uma fatura de R$1.000 e não pagar R$1.000, você vai ter uns juros de 17%, 12%, 14%, depende da administradora, sobre aquele montante. Então, ele é um absurdo, você não consegue pagar, né? Esses juros que ele é muito alto. Finança, ela tem uma raiz na gestão do dinheiro. Então, uma das definições para finança que eu entendo é a gestão do dinheiro. E quando se fala da gestão do dinheiro, eu acho esse assunto abre um leque muito grande. Por que abre um leque muito grande? Porque o dinheiro ele precisa ser gerenciado. E muitas pessoas acham que o dinheiro, para ser gerenciado, ele tem que ser bastante. E o dinheiro tem que ser gerenciado de pouco ou bastante. Então, eu diria então que uma boa gestão financeira leva a uma boa condição de vida, independente de quanto a pessoa dispõe na mão para gerenciar. E o outro lado é o contrário, se não gerenciar o dinheiro que você tem, você acaba se comprometendo e tendo aí um resultado muito desagradável na sua vida como um todo. E falando de gestão financeira, gestão do dinheiro, é importante a gente entender que a má gestão é o que tem imperado nos dias de hoje. Tendo em vista que se você conversar com qualquer pessoa de qualquer classe social, de qualquer nível cultural, eles vão entender que o que está faltando para eles é dinheiro. E eu diria que não falta dinheiro, o que falta é a boa gestão do dinheiro. E na boa gestão do dinheiro, uma regra muito assim simples, é você adquirir bens que o levem a não ter que gastar com esse bem. Deixa eu simplificando aqui. Uma boa gestão do dinheiro, eu entendo que é você gastar em ativos e não em passivo. O que nós vemos nos dias de hoje é o contrário do que eu estou tentando colocar aqui. As pessoas acabam gastando, acabam consumindo e muitas vezes consomem aquilo que não vão usar, que passa a ser um passivo na vida. E algumas coisas geram até custo, no termo correto de ser passivo. A boa gestão do dinheiro faz com que você compre aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário. E a má gestão faz você comprar aquilo que não é necessário. Querido, e o que a Bíblia fala a respeito disso? Um exemplo bíblico que eu gosto de falar sobre finanças, pastora, é justamente o exemplo de José.
Quando Deus revelou para José, através do sonho de Faraó, o que aconteceria no Egito, que seriam 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita miséria, qual foi a estratégia que Deus deu a José? 20%. Pega 20% de tudo aquilo que você receber na época de vacas gordas, guarda, armazena. Que quando chegar aquela época de vacas magras, certamente aquilo vai alimentar todo o povo. E foi o que fez o Egito sobreviver e as pessoas ao redor do Egito sobreviverem, porque havia uma provisão. Então é o exemplo de José na nossa vida. Se você guardar 20% do que você ganha, pode ter certeza que você não vai entrar em crise. Esse período de vacas gordas certamente suprirão com fartura o período de vacas magras. Então, a crise, nós entramos na crise porque não sabemos administrar, a verdade é essa. E o Senhor nos ensina. É só seguir o exemplo de José. 20%. 20%. Então, quer dizer, se eu ganho 1.000, deixo 200 guardadinho. Sim. Todo mês. Sim. Não mexe. Exatamente isso. Põe onde? No colchão? Não. Lá no banco? Não. Aí veja bem, eu tenho uma planilha que eu mostro para as pessoas e as pessoas ficam assustadas de ver, né? Na verdade, quando você tem uma quantia pequena, né? Você pode usar em poupança até você ter uma quantidade maior e daí você fazer o investimento, né? Porque são coisas distintas. O que você poupa e investimento são duas coisas bem distintas, né? A poupança é aquilo que você deixa de gastar. Então eu gastei menos, eu ganhei 1.000, gastei R$800, sobrou 200, isso é minha poupança. E investimento é o que eu vou fazer com essa poupança, fazer com que esse dinheiro volte, ao invés de eu pagar juros para o banco começa a me pagar juros. Então no primeiro momento, está começando, é pouco recurso, poupança. Depois esse recurso vai aumentando, você pode ir para o Tesouro Direto, você pode comprar uma propriedade para receber aluguel, você pode fazer investimentos para que aquele dinheiro possa render e fazer com que você tenha uma vida tranquila. Não é? O que você hoje sugere? Vamos dizer que alguém que está nos assistindo tem bastante dinheiro, tem um dinheirinho guardado. Em que melhor devemos investir hoje, você acha? Sua opinião? Então, como eu falei para você, depende muito de duas coisas. Primeiro, qual o tempo você vai precisar desse dinheiro? Porque se a pessoa precisa de liquidez imediata, o melhor caminho é a poupança. A poupança está rendendo muito pouco, é verdade, mas ele preferiu ganhar um pouco menos de juros na poupança do que pagar muito para o banco. Então, a poupança é uma boa saída, se não for grandes volumes. Agora, você pode esperar um pouco mais, né? Você pode, e quer ter uma segurança, pode ir para o Tesouro Direto, pode ir para renda fixa. Não pode, então, comprar, hoje... terra não está valorizando bastante? Não, o imóvel, principalmente, pastora, ele teve uma valorização muito grande. Hoje ele está totalmente estagnado e nós não sabemos qual o tempo que ele pode voltar a crescer ou não. Então, hoje é meio arriscado o imóvel, a não ser que você tenha muito tempo pela frente, né? Porque hoje os imóveis estão caros, eles não estão baratos. E por conta da crise, né, do problema financeiro do país como um todo, ele não está valorizando. Então, você pode ir para o Tesouro Direto, que é super seguro, você pode ir para a renda fixa. Se você for mais arrojado, você pode ir para a Bolsa. Mas cuidado, Bolsa tem que saber, tem que conhecer, tem que ser instruído por pessoas que conhecem para você não perder dinheiro, né? O dinheiro, ele talvez seja alguma coisa que a pessoa esteja achando que se ele tiver o dinheiro na mão, ele resolve todos os seus problemas financeiros. E não é verdade. O que as pessoas precisam para resolver os seus problemas financeiros são atitudes e não de dinheiro. E se perguntar para qualquer pessoa o que você precisa para resolver o seu problema de gestão de dinheiro na sua casa, ou seja, para suprir a necessidade que está faltando, você vai falar que é dinheiro. E não adianta ter o dinheiro se você não souber gerenciar esse dinheiro. Então o que as pessoas precisam não é de dinheiro para resolver seus problemas financeiros, elas precisam de atitudes. E com uma boa atitude, aí ela consegue fazer uma boa administração do seu dinheiro.
Eu sou Vinícius. O que eu posso dizer sobre o dízimo é que quando você semeia com Deus, Ele é sempre fiel com você. Então, muitas vezes a gente fica receoso de dar os nossos 10% para Deus, mas mais vale 90% com Deus do que 100% mal administrado. E quando você semeia com Deus, é para a vida toda. Você pode ver vários testemunhos, pelo menos eu sou jovem, eu vejo com as pessoas mais velhas que pessoas que deram o dízimo sua vida inteira e hoje vivem bem, vivem uma vida boa, uma vida, não vou dizer mansa, mas eles trabalharam e conseguiram usufruir daquilo que o seu trabalho árduo proporcionou para eles. E Deus, Ele tem me proporcionado isso, essa verba todo mês para mim dar, e quase sempre Ele acaba retribuindo. Nunca falta nada, nunca falta um lanche para mim comer, nunca falta o dinheiro para me pagar uma dívida. E é completamente certo você dar o dízimo. É uma coisa totalmente bíblica e que vai trazer muitos bons frutos. Carlinhos, conversando sobre essas coisas, ouvindo você falar, a gente também tem, como cristão, a gente tem algumas, como cristão, a gente deveria obedecer mais a Deus. Com certeza. E fazer mais o que Ele está falando, porque também são direcionamentos de Deus para nós também, para a gente sobreviver aqui nessa terra. O que você me fala sobre isso? Como nós, como cristãos, podemos... eu sei que você já estava falando muita coisa a respeito sobre, mas como o cristão, realmente, aquele cristão que quer agradar a Deus, que vai à igreja, que busca Deus, que quer entender melhor, poderia sobreviver aqui? Pastora, eu entendo o seguinte, eu costumo até dizer bastante, né, brinco com isso, aquela frase que as pessoas põem na casa, põem no carro, Deus é fiel, né? E eu vou confessar a você que eu não gosto dessa frase. Por quê? Porque você está falando o óbvio. Eu gostaria que os cristãos todos conseguissem colocar no seu carro, na sua casa, eu sou fiel a Deus. Eu acho que essa frase faz mais sentido. Porque Deus é fiel, é mesmo. Mas nós somos fiéis a Deus. Acho que essa parte é um pouco mais complicada, né? E eu vejo, por exemplo, Deus deixou uma grande bênção para a gente. Até para nós aprendermos a administrar, não é? E Deus fala na sua palavra que uma parte daquilo que você ganha, não põe a mão naquilo. Separe, seja fiel, acredite que Deus pode fazer mais por você e consagre isso ao Senhor. Mas como nós não temos planejamento, muitas vezes a pessoa gasta mais do que ganha. Como ela vai se planejar e honrar ao Senhor com alguma parte daquilo que Ele está ganhando? Então eu vejo, por exemplo, né, que é muito polêmico, mas eu creio nisso e confio no que a Bíblia fala. Eu também creio, mas há muitas pessoas hoje em dia que não acreditam, né? Sim, mas eu creio em ser dizimista, né? A Bíblia fala claramente sobre dízimo, sobre ter 10% daquilo que você ganha, você consagrar ao Senhor, que Ele vai fazer com que o restante que está na sua mão seja protegido do devorador, né? E eu creio muito nisso, e essa palavra que o Senhor nos guarda. E eu vejo o dízimo, pastor, assim como a mesma forma que Deus fez quando Ele criou Adão e Eva. Porque quando Ele criou Adão e Eva, o que Ele fez? O paraíso, Ele podia comer de todas as coisas, tudo. Mas Deus separou algo, falou assim, não toque aqui, essa árvore. Não que tinha alguma coisa especial nela, mas tinha ali a obediência. Não toque aqui, porque se você tocar aqui não vai ser bom para a sua vida. O homem desobedeceu. Só quero lembrar que não era nem a maçã, e pode até ser que fosse, mas nós não sabemos disso, e muito menos o sexo, né? Com certeza. Tá? Até porque antes disso Deus já tinha falado, crescer e multiplicar. Né? E já estava, a coisa já era para rolar, né? É verdade. Então, na verdade, ali era uma forma de o homem ser obediente a Deus. E quando Deus estipulou o dízimo, eu creio assim, é a mesma condição que Ele fez lá no Jardim do Éden. E Ele fala assim, olha, você tem isso na sua mão, eu te entrego, consagre um pedacinho disso a mim, que eu vou proteger o todo. Por quê? Porque você está acreditando que Deus está no controle da tua vida. E você consegue. E Deus vai suprir suas necessidades de tal forma que 90% na sua mão seja muito maior do que 100%. Então, e eu não falo isso porque eu ouvi falar, eu não falo isso porque eu só li na Bíblia, eu falo isso porque eu vivi. Então eu tenho essa experiência na minha vida do Senhor estar me sustentando por conta da fidelidade que tenho tido para com Ele. No pouco ou no muito, né, Carlinhos? Porque você, trabalhando no mercado financeiro, você ganhou mais, salários maiores. Ou no pouco,
quando você era no comecinho da sua vida, você também foi dizimista. Sim. Nunca faltou, Carlinhos? Nunca, nunca. E é muito engraçado sobre isso, né? Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu ganhava, naquela época tinha salário para menores, né? E era muito pouquinho mesmo. E era engraçado porque o tempo foi passando, eu trabalhei 4 anos ali nessa condição. E eu mesmo me perguntava, poxa, mas eu sou dizimista e não vejo nada acontecer. Porque nós somos imediatistas, né? Mas na verdade as coisas vão acontecendo e eu pude ver no decorrer da minha vida, Deus ter me colocado em lugares que só a misericórdia dele, só por ele que eu pude conseguir galgar e fazer isso, né? E ter o privilégio, a oportunidade de fazer tudo que eu consegui fazer na minha vida. É verdade, Deus sempre te honrou, te abençoou, porque você sempre foi fiel e Deus foi fiel para você. Sim, morador de Votorantim, filho de tecelã com barbeiro, sem muita perspectiva, né? Mas Deus me honrou muito. E eu tive um privilégio, você sabe disso, e eu digo isso, só o Senhor poderia ter feito isso. Eu ter conseguido formar um filho lá nos Estados Unidos, foi morar lá, hoje reside... Trabalha com essa área de economia, né? Também formado em economia. Mas eu jamais podia imaginar, pastora, que eu conseguiria ter, né, ter condições de fazer isso. Mas Deus me deu, e Deus é bom. Sabe que eu gosto do seu testemunho quando você casou? Você falou que nem filmou o seu casamento. Verdade. Por quê? Porque a gente ganhava tão pouco. E eu não acreditava. Primeiro que era caro, né? E segundo que eu não acreditava que eu conseguia comprar um videocassete. Porque antigamente era videocassete, né? Para conseguir passar a fita do casamento. A minha primeira televisão, de 14 polegadas, eu comprei com dinheiro do PIS. Nossa. Porque realmente nós não tínhamos muita condição. Mas nós éramos felizes e sempre acreditamos, fomos fiéis ao Senhor. E Ele nos deu muitas bênçãos, na verdade, coisas que nós nem merecemos, né? Mas Deus é tão bom conosco. Deus é bom. Porque você está levando a sério o que a palavra de Deus disse. Então, há mudança, a bênção é para a gente. O pessoal pensa que a gente dá dízimo na igreja e parece que a gente está querendo só ajudar a igreja. E aí parece aí os pastores pedindo, aí o pessoal pensa que os pastores são gananciosos, querem dinheiro. Mas eu quero dizer uma coisa, é bênção para a pessoa ser dizimista, não é verdade? Com certeza, porque a verdade, a partir da hora que a pessoa dá, a bênção do Senhor está sobre ela. Dali para frente, o que acontece já não é mais por ele quem deu. Um exemplo disso, bíblico, Jesus estava, diz a palavra de Deus, que ele estava ali do lado do gasofilácio, onde as pessoas depositavam oferta para o templo. E veio aquela senhora e colocou as moedas e Jesus elogiou, né, e falou que seria contada aquela história, e falou que ela deu mais do que tudo, que ela honrou a Deus. Quem era o destinatário daquelas ofertas? Os escribas, os sacerdotes que mataram Jesus. Então o problema não era dali para frente, era até ali. Ali o Senhor foi honrado pela vida dela. O que aconteceu com as pessoas que fizeram bem ou mal depois, não atinge a pessoa que deu. Então eu creio que o dízimo, a ofertar ao Senhor, é muito mais para a pessoa. A pessoa ganha com isso, nós ganhamos. Na realidade é uma bênção, Deus ter nos deixado, é um privilégio. Porque Ele poderia ter outra forma de sustentar a sua obra, mas preferiu abençoar através da nossa fidelidade. E a fidelidade, mais uma vez, vou estar falando aqui e reforçar, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Sim. Ele não precisa do dinheiro. De forma alguma. Ele tem todo o dinheiro. Ele pode arranjar outras maneiras de ajudar a igreja. Mas ele realmente preferiu. E quando Deus prefere, ele pediu para ser dessa forma, a gente devia ser obediente, né? E é interessante, né? Porque a Bíblia não fala em valores, e sim da fidelidade. Por isso um percentual. Se a pessoa ganha pouco, ela vai contribuir com pouco e vai estar agradando a Deus da mesma forma. E se a pessoa está ganhando bastante, ela pode honrar a Deus da mesma forma. Ela não é ninguém mais nem menos por dar mais ou menos, né? E interessante também, pastora, um dia Deus me falou que muitas pessoas não poderiam ter muita prosperidade porque não deixariam de ser fiéis. E eu fiquei não entendi muito aquela palavra, até o dia que eu saí de um banco que eu estava
e eu recebi uma indenização muito alta, e a hora que eu fui preencher o cheque de dízimo, eu tremia a minha mão. Aí eu entendi aquela palavra de Deus. Pô, se eu quero receber o muito, tenho que ser fiel também no muito, né? Então, ali eu entendi, porque Deus já estava me preparando para continuar sendo fiel. É mais fácil sendo pouco? É mais fácil sendo pouco, muito mais. Imagina uma pessoa que ganha R$1.000, né, fazer um dízimo de R$100, não dói tanto. Mas quando a pessoa tem alguma coisa de R$100.000, dá R$10.000, dá a impressão que é muita coisa, que é muito dinheiro, que é um absurdo. Mas continua sendo 10%. É verdade. Continua sendo 10%. Na realidade, é muito mais difícil a pessoa que ganha 1.000 dar 100 do que a pessoa que ganha 100.000 dar 10. Só que é mais difícil para nós, porque nós enxergamos de uma forma diferente, né? A gente acha a quantidade importante. Deus não. Deus só olha a fidelidade. A quantidade não importa. Você que está ouvindo esse programa hoje, você está sendo exortado. Uma das coisas boas que Deus deixou é o dízimo, para te abençoar. É importante você aprender com isso. E eu sou dizimista também, sou pastor e sou dizimista. Eu também eu quero a bênção também para a minha vida. Isso nós temos que entender que é privilégio nosso de sermos dizimistas e também, glória a Deus, poder ajudar a obra de Deus aqui nessa terra. Se tem coisa mais gostosa, mais importante que a gente tem que fazer, é ajudar a obra de Deus aqui nessa terra. Muitas pessoas precisam se converter a Jesus, conhecer a graça de Deus. Então, tá aí, para você que é cristão e que realmente quer andar conforme Deus tem pedido, o dízimo ainda hoje, no século 21, ainda é atual. Tem muita gente hoje discordando disso, né, Carlinhos? E na verdade, você que ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão, porque Deus nos possibilita a fazer prova dele. Faça. Acredite, comece a fazer e faça a prova de Deus, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. É, uma boa coisa. Então, o dízimo e as ofertas eu acho bem necessário para nossas vidas e muito importante. Eu pego como um exemplo sobre a minha vida, que quando eu estava desempregado, eu fiz um compromisso com Deus, de tudo que eu recebesse a partir do meu serviço, que eu tivesse mais para frente, eu daria meus 10%, sim, porque está escrito em Malaquias 3:10, que a gente temos que dar o que é de Deus. E Deus, ele me abençoou com isso e me deu um emprego. E realmente eu vejo como Deus, ele tem sido fiel, ele tem honrado a minha vida e eu vejo bem necessário. E a oferta seria como um presente a Deus, que você se sente grato dentro do seu coração, porque Deus, ele vem te abençoando e vem sendo fiel. Olá galera, estamos aqui hoje para mais uma gravação de um assunto bem interessante. Estamos aqui com o Rafael Perassi, ele é um membro do grupo de adolescentes da nossa igreja, do Go Movement, né Rafa? É isso aí. E nós estamos aqui para conversar sobre dinheiro. Bom, Rafa, eu vou fazer algumas perguntinhas para você em relação a dízimos e ofertas. E eu queria saber primeiramente qual a sua opinião em relação a isso. Olá galera, tudo bom? Eu sou o Rafael, como a Thalissa falou, e sobre dízimo e oferta, eu acho assim que é algo da parte de Deus para nós, né? É uma maneira que eu acho que Deus encontrou onde a gente onde podemos colocar uma confiança em Deus. Porque quando damos dízimo e oferta, é algo nosso que precisamos, mas estamos entregando a Deus. E eu creio fielmente no meu coração que é uma adoração a Deus, uma adoração forte, para falar a verdade. Uhum. Legal, Rafa. E o que você recomendaria para uma pessoa que tem um salário ou renda mensal? Legal. No meu caso, eu tenho uma renda mensal, porque eu não trabalho e ganho do meu pai. E é algo que eu tenho separado todos os meses, os 10%. E é algo muito legal o que acontece, porque eu recomendo assim, que a pessoa tire aquela parte e entregue a Deus. Porque eu vejo assim que a ausência disso é um bloqueio tanto na vida financeira, tanto de um adolescente quanto de um cara já adulto ou numa família. E o que você faz com os outros 90%? É interessante essa pergunta, na verdade tem até um testemunho para contar. Assim, várias vezes a gente sai depois do culto com o pessoal, com os adolescentes, comer um lanche.
E às vezes tem adolescente que não tem dinheiro, entende? E eu vejo assim, eu tava uma vez numa lanchonete, um adolescente não tinha dinheiro e ele começou a se ausentar. E eu fui lá e comprei um lanche pra ele. Porque eu falei assim, cara, o dinheiro que eu tenho não é meu, é do meu pai, Deus. Então, Deus gostaria que eu comprasse esse lanche pra ele, entende? E tudo, na verdade, todo o tempo que eu tenho aqui na Terra, tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. E eu tenho certeza que Deus gostaria que eu comprasse alguma coisa para aquele menino e principalmente que eu desse meu dízimo, né? Ah, sim, com certeza. Mas que legal esse testemunho. Mas é claro, assim, também, que eu posso gastar os outros 90% com coisas que eu preciso. Porque eu vejo que Deus, ele é um Deus bom e ele quer dar coisas para mim, como um celular novo, uma roupa, um tênis. Mas, assim, ele também se alegra quando usamos isso para abençoar outra pessoa. Ah, sim, com certeza, né? E, tipo, se a gente fosse pensar naquela hora que você viu aquele menino se ausentando e você acha que Jesus não faria a mesma coisa, de pagar um lanche para ele, não é mesmo? Exatamente, eu acho que é o que fala em Atos 42:2, que todos viviam no partir do pão. Não importa se tinha bastante ou pouco, eles partiam o que eles tinham. É isso aí. E qual é a dificuldade em ser um dizimista? A dificuldade de ser um dizimista hoje é o medo. Porque o medo, ele vai impedir, tipo, poxa, será que se eu der o dízimo esse mês, eu vou conseguir comprar as coisas que eu preciso? Então, o medo impede você de ser fiel. A ansiedade, sabe? Quando começamos a colocar coisas à frente, isso vai impedi-lo. É uma pedra. Então, o medo, a ansiedade, a falta de fé, não tem fé. Nossa, eu não tenho fé que Deus vai sustentar minha família esse mês. Então, a falta de fé acaba bloqueando a pessoa. Ela não consegue fluir, entendeu? Ela não consegue mais ver Deus como um supridor. E é o que fala lá em Salmos 23, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso pastor e nada vai faltar. E tem muitas pessoas que, né, tipo, chegam no mês assim, falam, não vou dar, porque esse dinheiro já tá contado pra alguma coisa, e acaba não dando, e assim, sabe que Deus poderia fazer bem mais com aquele dinheiro, que aquilo que ela precisava, não é mesmo? Exatamente, é isso. Mas é isso aí, galera. Muito obrigada, Rafa, pela sua participação. Obrigado eu. Muito obrigada a todos. Brincadeira. Muito obrigada. Eu gostaria também de falar sobre dízimo. Dízimo é uma coisa assim bastante interessante de entender como é que Deus faz as coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós é que precisamos de Deus e não é Deus que precisa do homem. É muito bom entender isso, para a gente entender exatamente essa questão do dízimo. Porque muitas pessoas até dizem, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dízimo, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Eu posso até concordar com você que pensa assim, que Deus não precisa e Ele não precisa mesmo. Mas quem precisa do dízimo, de dizimar, é o homem. Porque Deus estabeleceu algumas regras para o homem obter algumas coisas. E uma das coisas que o homem precisa entender numa regra básica de Deus é de separar aquilo que é de Deus. Eu entendo que o dízimo é algo santo, é algo que você separa para a adoração de Deus. E quando nós adoramos a Deus com o nosso dinheiro, eu não quero voltar lá na fala inicial do dinheiro, mas o dinheiro exerce uma influência muito grande no coração do homem. O dinheiro exerce uma influência muito grande no coração do homem. Quando o homem consegue separar o dízimo e consagrar e santificar esse dízimo no altar de Deus, eu entendo que ele está colocando junto com isso parte do seu coração. Você vai entender o que eu estou falando, parte do seu coração, quando Jesus mesmo disse, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. E quando você separa um pouco daquilo que Deus tem colocado na sua mão e consagra para Deus, aquilo passa a ser santo. E eu digo que ali não tem só o dinheiro, tem parte do seu coração ali, tem parte da sua vida, literalmente, naquele dinheiro que você oferece no altar de Deus. E o mais interessante de tudo isso, é princípio bíblico também, que quando você santifica algo, é exemplo muito claro isso no livro de Romanos, quando a raiz é santa, toda a árvore é santa. Quando uma parte da massa é santa, toda a massa é santa.
Então, quando eu falo de dízimo, quando eu santifico parte do meu dinheiro, eu santifico ele na casa de Deus, eu coloco ele a serviço da obra do Senhor, eu coloco esse dinheiro para crescimento, para evangelização, para bênção na obra do Senhor, então eu santifico também aquilo que fica na minha mão. Então eu santifico 10% da minha renda e os 90% que fica na minha mão também é santo. Então eu digo que o dízimo é um meio que Deus usa para sondar o coração do homem e abençoar a vida do homem. O homem é abençoado ricamente quando ele consegue desapegar do dinheiro e colocar o seu coração na obra de Deus. Como Jesus falou, onde está o tesouro está o coração. Você consegue tirar aquilo que é seu e colocar no altar de Deus, consagrando a Deus para a honra e para a glória de Deus. Você santificou esse seu dinheiro, santificou o que deu para Deus e também ficou santo aquilo que ficou na sua mão. Por isso, as pessoas que são dizimistas fiéis na casa de Deus, elas vão mais longe do que a pessoa que não é dizimista. Eu posso comparar pessoas que ganham o mesmo salário, aquele que consagra parte do seu dinheiro para Deus e aquele que não consagra parte do seu dinheiro para Deus. Aquele que consagra parte do seu dinheiro para Deus, eu digo agora do dízimo, essa pessoa financeiramente ela vai mais longe. Deus abre portas, Deus faz com que o dinheiro dela renda, ela consegue fazer com que os 90% que ficou na mão dela, ela avance mais do que as pessoas que ficaram com 100% e não consagraram nenhuma parte dela. Eu entendo assim o dízimo. É de Deus, a palavra do Senhor nos dá base no Antigo e no Novo Testamento de dízimo. E o dízimo é mais, entender que é mais bênção para o homem do que para Deus. O homem precisa ser dizimista. O homem precisa santificar parte da sua renda para a honra e glória do nosso Deus. Carlinhos, o que você acha? O cristão pode prosperar? Sim, sonho de Deus. Diferente. Eu entendo um pouco... Está falando prosperar como fica cheio da grana? Como é que você está pensando que é prosperar? Na verdade, eu vejo o seguinte, hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas pregando o evangelho da prosperidade, né? E as pessoas falam que tem que vir para Jesus e vai ficar rico. A Bíblia não garante isso. A prosperidade bíblica é não ter falta de nada. Essa é a grande prosperidade bíblica, né? Agora, nós temos muitas pessoas ricas na Bíblia, que continuaram fiéis ao Senhor. Né? Não é proibido. O que a Bíblia nos fala é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor a Ele, e não Ele próprio. Né? Então, nós podemos sim ter prosperidade e na verdade, a nossa prosperidade ela começa se nós obedecemos ao Senhor e formos fazendo gradativamente a poupança daquilo que nós começarmos a planejar a nossa vida e ir administrando de tal forma que a gente consiga fazer com que a nossa poupança vire investimento. Eu tenho uma planilha que eu apresento para o pessoal que faz o curso conosco aqui, pastora, onde as pessoas, eu mostro para as pessoas um investimento de R$200, por exemplo, por 39 anos. Se você pegar poupança, que é um investimento ruim, né? Não paga muito, mas se você sistematicamente guardar R$200 por mês, todos os meses, 39 anos, eu mostro para as pessoas como funciona. 39 anos, você consegue conquistar o seu primeiro milhão. Mas são 39 anos, é verdade. Por quê? Porque a pessoa desiste. Porque a pessoa começa por 200, ela vai ver lá os juros, é um pouquinho. Só que quando vão passando 10 anos, 12 anos, você deposita 200 e o banco te paga mais 200. Mesmo aquele jurinho pequenininho. Aí vão passando os anos, você põe 200 e o banco te paga 400, te paga 600. E se você fizer 39 anos isso, você conquista o seu primeiro milhão. Nossa vida! E R$200, hoje guardar R$200, talvez a pessoa que ganha o salário mínimo é difícil, pode começar guardando um pouco menos, mas R$200 para uma pessoa que ganha R$2.000, R$3.000 não é muito dinheiro. Se a gente guardasse um pouquinho por mês, o difícil é guardar, né, nessa fase. É o hábito, né? É por isso que eu falo para você que nós temos que ter planejamento. E quando a gente fala de dízimo, não quer dizer que quando eu for dizimista é minha obrigação, o Senhor vai trazer a bênção,
mas eu tenho que responder pelo resto que fica na minha mão. Porque além de ser fiel e dizimista, eu sou mordomo daquilo que Deus me dá. Isso. Então eu tenho que me responsabilizar. Não é que, se eu for dizimista eu posso gastar à vontade que Deus vai me dar. Não é verdade. Nós temos a obrigação de administrar bem aquilo que o Senhor põe nas nossas mãos. E se nós fizermos, como a Bíblia nos orienta, que é princípio de você fazer a sua poupança, porque na verdade, pastor, como funciona, comparando, né? Acabamos de terminar as Olimpíadas, comparando a vida financeira nossa com um esporte. As pessoas começam a trabalhar e elas acham que a prosperidade virá como uma corrida de 100 metros. É aquela, né? Que a pessoa em menos de 10 segundos percorre 100 metros. Então a pessoa começa a querer comprar roupa de marca, já quer comprar um carro, já pensa em comprar uma casa, já começa a comprar roupa cara, quando ela começou a trabalhar. Mas a prosperidade ela acontece, comparando com o esporte, uma corrida de 30 quilômetros, com barreiras. Nossa vida! Onde você sai paulatinamente, guardando pouco, economizando pouco, gastando menos do que ganha, investindo, fazendo as coisas certas. E no decorrer da sua vida, certamente você vai ser próspero, não tem saída. Imagina, pastora, se pensando em nós hoje, né? Se você parar e olhar para trás, tudo que eu já ganhei na minha vida, né, trabalhando no mercado financeiro, se eu tivesse guardado 20% de tudo o que eu ganhei, certamente hoje... Estaria rico, hein? Com toda certeza. Com toda certeza. Mas não foi 20%, é muito bom, podia ter sido 10%, podia ter sido 5%. Né? Isso faz a diferença no decorrer do tempo. Né? Então, a prosperidade é totalmente possível. Deus quer que nós sejamos prósperos, sim. Se nós seguirmos o exemplo que o Senhor nos dá na palavra dele e os princípios que ele estabeleceu, certamente nós não vamos ter dificuldade. E a crise vai passar longe da gente. É verdade. Agora, biblicamente falando, há homens que foram ricos e algumas pessoas hoje em dia falam que Deus quer que ninguém seja pobre. E por isso que tem que ser rico, e isso é a bênção de Deus. Está distorcido isso, né, Carlinhos? Totalmente distorcido, totalmente distorcido. Inclusive meu filho, né? Meu filho esteve na África e ele falava exatamente isso. Falou, pai, eu vi tanta fé daquele povo. Aquele povo amando tanto o Senhor, né, com tanta disposição, e pessoas que não têm riqueza. Eles têm, assim, a alegria de ser do Senhor. Então, meu filho falava assim, olha, eu acredito que se Deus tivesse preparado, né, todo cristão para ser rico, começaria lá, pela fé que aquele povo tem. Não é? Então, na verdade, a riqueza está em ter o Senhor. Né? Eu não preciso ter coisas, eu preciso ter Jesus na minha vida. Isso é a minha riqueza. O dinheiro, ouvi uma palavra a semana passada muito interessante, que o dinheiro ele não traz felicidade, ele traz conforto. Né? Ele não traz felicidade. Você compra assim, você está num carro melhor, você pode estar numa casa melhor, você tem um conforto melhor, mas a felicidade só tem quem tem Jesus no coração. É verdade. Além do mais, quem tem muito dinheiro ainda fica preocupado como pode evitar de alguém roubar, então tem que cuidar para disso, então fica com dor de cabeça por causa disso também, né? Por isso que a Bíblia fala, Jesus fala o quê? Para acumular os tesouros lá no céu, lá não tem traça, não tem roubo, lá você não perde. Né? É verdade. Prosperidade é uma coisa também que as pessoas não compreendem muito bem o que é prosperidade. Se você falar em prosperidade para alguém hoje, ela faz uma ideia completamente do que é aquilo que Deus planejou para o homem como prosperidade. Prosperidade, eu volto a repetir, não é você consumir. Prosperidade não é você ter. Prosperidade é você estar de bem com todas as situações da sua vida. Tendo em vista que a palavra do Senhor, ela deixa muito claro isso. Nós vemos em algumas cartas lá do Novo Testamento em que se deseja que seja próspero a alma, que seja próspero o interior das pessoas. Então eu entendo que prosperidade, ela se faz no interior. E as pessoas confundem então prosperidade com ter dinheiro. Prosperidade e ter dinheiro são coisas bem distintas. Tendo em vista que as pessoas buscam a felicidade, né? Elas buscam a felicidade, e as pessoas acham
se tiver dinheiro na mão, elas são felizes. E não é verdade. Prosperidade é uma felicidade, é algo interior, é se sentir bem com a vida, bem com tudo, sentir bem na casa de Deus, sentir bem com as coisas do Senhor, é ter alegria no coração, é ter alegria de viver, alegria de estar vivo. Porque se nós formos olhar para algumas pesquisas dos países mais ricos do mundo, eu citaria aqui talvez a Suíça. Se olharmos algumas pesquisas para a Suíça, nós vemos que as pessoas têm muito dinheiro e é um dos países em que o número de suicídio é o maior de outros países que são considerados os países mais pobres. Então, a plena felicidade, a plena alegria de viver não está somente no dinheiro, mas está em ser próspero. A palavra de Deus, ela deixa muito claro que prosperidade é reservada para aqueles que buscam a Deus, porque eles têm uma alegria completa, independente da situação. Não podemos ligar algumas coisas na vida da gente. Tem gente que acha que está tudo bem, ela com Deus e Deus com ela, quando ela tem dinheiro. E não é verdade. Nós precisamos entender que felicidade, que prosperidade, felicidade é algo que flui de dentro daqueles que buscam a Deus, aqueles que buscam a presença do Senhor. Então, prosperidade é algo além de ser rico, é algo além de ter dinheiro. Prosperidade é um fruto que nasce no seu coração de uma paz interior, de se sentir bem com a vida, de se sentir bem com as coisas, estar bem com todos. E para uma família que é cristã e que, eles podem evitar problemas, eles poderiam ser orientados para errar menos não, para evitar crises, né? Para gastar menos. Você tem alguma sugestão? Pastora, eu entendo que na família, o casal, e quando tem filhos também, eles devem participar do planejamento. Acho que a família tem que começar a aprender a se planejar. Algumas famílias, a mulher não trabalha fora. Hoje não é tão comum, mas algumas a mulher não trabalha fora. Mas nem por isso ela não participa de tudo aquilo que o marido traz para dentro de casa. Claro. Né? Porque ela é totalmente parte daquilo que está acontecendo. Então é importante eles sentarem e começarem a sonhar juntos. Não é? Então a família tem que estar unida. Quando passa por alguma dificuldade, algum desemprego, algum problema, tem que gastar um pouco menos. Então eu acredito que é importante que a família comece a compartilhar sonhos. E juntos comece a conquistar. Não adianta um membro da família pensar em alguma coisa e o outro membro pensar em outra coisa. Né? Por exemplo, lá em casa, se nós não tivéssemos concordado com o meu filho estudar fora e ter feito algum esforço próprio, alguma economia nossa para que pudéssemos investir nisso, jamais seria possível. Então as pessoas têm que começar a ter sonhos juntos, né? Discutir e chegar a um consenso. Então acho que a família consegue fazer unida, né? E aí quando a pessoa, por exemplo, a mulher vai no shopping, ela vai saber se ela pode gastar ou não pode gastar, não é? Por quê? Porque tem algum compromisso familiar, tem um objetivo maior. Então, o duro é que quase nunca pode gastar. É difícil isso. Mas eu falo o seguinte, pastor, é importante, por exemplo, quando nós estamos falando do planejamento, né? Quando a pessoa começa a fazer planejamento, não pode se esquecer que tem que ter o lazer também. Se a pessoa fica tão bitolada que não vou separar nada para ter um lazer, certamente não vai chegar a lugar nenhum. É importante ter um lazer com a família, ser criativo, né? É importante. Ter uma viagem anual, passear, descansar, é importante. A família precisa disso. É verdade. Não é? Então, mas planejando, com toda certeza, não é difícil. É que nós fazemos, como não temos planejamento, cada um corre para um lado, né? E aí chega no final do mês, fica catando moeda para ver como vai pagar as contas, né? Então é importante sentar e falar quanto nós vamos ganhar, quanto nós vamos guardar e no que nós vamos gastar, quais são as nossas prioridades. Então acho que a união da família faz com que os objetivos sejam alcançados mais facilmente, né? Obrigado, Carlinhos. Carlinhos, você quer dar uma palavra para o pessoal? Última palavra, uma palavra um conselho para quem está assistindo. E, por favor, fique à vontade. Na verdade,
A Bíblia nos ensina, a Bíblia é um manual do fabricante que ensina todas as coisas e também fala como nós nos comportamos em nossa vida financeira. Então, você faça um propósito com Deus, seja fiel ao Senhor, tenha na sua vida um planejamento para gastar corretamente. Não se esqueça que um dia você vai dar conta a Deus de tudo aquilo que pôs na sua mão. E você pode conquistar muito mais, buscando a bênção de Deus sobre sua vida, fazendo com que gaste menos do que você ganhe. Isso é importante. Não pense que o crédito você não tem que pagar, você vai ter que pagar sim. As parcelas pequenas ficam grandes. Cuidado com o cartão de crédito, cuidado com o cheque especial. Se policie, faça um planejamento para sair da sua dívida. É importante que você sane as suas dívidas e comece a gastar menos do que você ganha. E todo mês você tem um pouquinho. No mínimo empatar. Você nunca pode gastar mais do que você ganha. Tem que ser um novo comportamento na sua vida. Se você quiser ter testemunho para contar e ter uma vida financeira próspera, gaste menos do que você ganha. Comece aprendendo. E não se iluda, achando que o dia que você ganhar um salário maior, você vai conseguir sair desse problema que você está. Não é verdade. Eu tenho exemplos na vida, no decorrer da minha vida, de pessoas que começaram a ganhar muito bem e ficaram mais endividadas, porque o problema não é quanto você ganha, sim quanto você gasta. Tem solução para você. Aprenda, seja disciplinado e faça a diferença e seja uma pessoa vitoriosa. Você pode. Poxa, depois dessa, até eu me converto. Vou procurar pôr isso em prática. E você que está em casa hoje, querido, Deus preparou esse momento para você, está ouvindo tudo isso. É tão importante o que o Carlinhos falou aqui. Quero agradecer de todo o coração, porque você veio nos abençoar. E quero também dizer para você, querido, é possível. Nós somos meio desorganizados, meio... assim, vamos fazendo as coisas que vão vindo, a gente não planeja muito, mas Deus nos dá capacidade, Ele nos dá inteligência e sabedoria para podermos fazer melhor. Peça a Deus, fale com Deus, reparta com Ele, orando. Fala, Deus, eu preciso muito, muito mesmo, melhorar minha vida nessa área. Me ajuda, e eu tenho certeza que Deus, que responde todos os tipos de oração, vai responder essa oração e vai te abençoar grandemente. Vai dar para você a oportunidade de ser mais controlado, de ser mais organizado. Deus é bom, Ele ajuda a gente. Vamos orar sobre isso agora com vocês? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por todos que estão aqui, que têm problemas financeiros, Pai. Problemas que hoje em dia que faz muita gente chorar, faz as pessoas se descabelarem, desesperadas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, ajuda os teus filhos a acharem esperança no Senhor. Há esperança para aqueles que esperam em Ti. Dá uma clareza, Senhor Jesus, clareia a mente deles, para que eles entendam como começar a mudar de atitude para melhorar. Ajuda-nos, ó Deus, que entendemos que essa vida que nós passamos aqui é só passageira, mas o que nós temos uma vida eterna, uma vida para dar conta para o Senhor do que fizemos aqui, mas uma vida também para passarmos com o Senhor eternamente, descansando de tanta luta. Quero te glorificar em nome de Jesus e pedir, ó Deus, fala a cada coração, trabalha nessas vidas e todas essas dívidas, dificuldades eu coloco nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santíssimo nome. Amém e amém.